Olá, estamos aqui para a nossa terceira aula de estrutura e dinâmica social, que vai ao ar até o dia 21/3, espero que antes disso. Bom, nossa terceira aula, então, nós vamos tratar sobre a obra do Marx, né, do Karl Marx. Eu fiz aqui uma colagem, trouxe, na verdade, uma colagem que faz uma brincadeira da fotografia do Marx a partir de uma colagem de uma obra do Andy Warhol, né, que é um artista plástico, vamos dizer assim, pós-moderno, né? E acho que é bem provocativo porque o Marx talvez seja um dos primeiros autores pós-modernos na modernidade, né? Um dos primeiros autores a trazer uma crítica da modernidade, as categorias fundantes, né, do pensamento moderno ocidental, iluminista, né? Antes, enfim, de uma avalanche de trabalhos que vai ganhar importância só lá, né, a partir dos anos 60 e 70 do século XX. Né? Então, Marx é um pensador absolutamente central, talvez um dos mais importantes, se não mais importante, pensador na modernidade. Tá? Por isso, também, Marx é um autor cuja obra ultrapassa muito ele próprio. Né? O legado dele é um legado que até hoje, né, ele é profundamente resgatado, reinventado, né? Ao mesmo tempo ele é um autor, como eu coloco aqui, talvez nenhum seja como ele tão citado, apropriado, detratado, né, no sentido de que também muito mal interpretado, reduzido muitas vezes nas suas interpretações, né? Sua obra inspira muitas correntes de pensamento, né? Por isso os marxismos, a ponto de haver dois termos para se referir, portanto, à obra dele e ao seu legado. Né? Então, quando nós falamos pensamento marxiano, estamos falando daquele estritamente do pensamento do Marx, né, que resulta da obra do Marx. Quando falamos marxista, estamos falando de tudo aquilo que é inspirado e produzido a partir dele. Tá? Uma tentativa aí de sintetizar a obra do Marx, né, o sentido da obra dele, né, nós podemos dizer que que o trabalho dele se dedicou, portanto, a subsidiar teórica e politicamente a ação revolucionária da classe trabalhadora e a emancipação humana pela superação de uma ordem social comandada pelo capital. Né? Então, além disso, é uma obra que tem um propósito, né, um engajamento político no seu sentido mais amplo, né, no sentido de uma emancipação do homem, né, para além, enfim, de um partido ou de uma orientação partidária. Tá? Bom, a obra do Marx, como acho que já coloquei na primeira aula, né, ela é uma obra influenciada e profundamente influenciada, mas as influências do Marx, elas são sempre a partir de um diálogo crítico, né? Ele estabelece isso com vários interlocutores, vivos ou não, né? Então, Hegel era grande referência teórica na Alemanha, né, no século XIX, e o Marx, portanto, tem uma formação aí a partir do pensamento hegeliano, mas estabelece um diálogo crítico com ele, tá? Com ele e com os outros dois ramos, né, de pensamento com o qual ele dialoga, que é o socialismo francês e a economia política, o racionalismo inglês. Né? Mas certamente o pensamento de Hegel é o mais importante na filosofia marxiana. Tá? De Hegel, Marx vai reter as noções de dialética e alienação. Né? Que esses dois conceitos eles estão presentes na obra do Hegel.
Só que ele vai fazer isso de uma maneira completamente reapropriada, que é o que ele costuma fazer, né? Ele dá uma virada de ponta cabeça, né? Em relação ao idealismo hegeliano, o idealismo alemão, que é a base do pensamento de Hegel, Marx vai opor um materialismo, né? Mas não o mesmo materialismo dos seus contemporâneos, né, que são os jovens hegelianos, aí, expressos sobretudo na figura do Feuerbach, e sim um materialismo histórico. Tá? A gente eu vou falar daqui a pouco, tentar explicar um pouco essa diferença entre o materialismo histórico e o materialismo dos jovens hegelianos. Tá? Essa discussão, ela, sobre a dialética e alienação, a dialética e a alienação, na verdade, acompanham a vida, toda a obra do Marx, né? Mas essa discussão mais detida com a obra do Hegel e do Feuerbach, a gente vai encontrar em 3 obras do Marx, né? Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que é a tese do Marx de doutorado, que é o doutoramento dele, né? A Questão Judaica, que é uma obra também situada lá no começo da produção dele, identificada como do jovem Marx, e a Ideologia Alemã, que é uma obra em coautoria com o Engels. Bom, vamos tentar destrinchar um pouco o idealismo alemão e essa relação, né, de oposição que o Marx estabelece, porque isso é muito importante para a gente entender o pensamento do Marx. Tá? Bom, a tradição hegeliana, né, a escola idealista alemã de tradição hegeliana, ela tem a sua inspiração, a sua raiz em Platão, né? Naquela configuração do mundo, né, que o Platão desenha entre essa bipolaridade dos mundos, que é o mundo sensível e o mundo inteligível. Né? O mundo sensível é aquele mundo, portanto, onde nós vivemos, né, nós humanos, né, e portanto onde nós acessamos a realidade, né, no seu nível sensível, né, e o mundo inteligível, que é aquele mundo, né, da ordem, né, do transcendental, né, daquilo que nós não acessamos, no nível, portanto, as ideias. Né. O Hegel, né, retoma essa concepção do Platão, dizendo que há uma contradição absoluta entre esses 2 polos. Né, é uma contradição invencível entre esses 2 mundos, e isso vai marcar o fluxo dialético da história, tá vendo? A dimensão da dialética aí que o Hegel já traz. Para o Hegel, o homem é a forma alienada de Deus, tá? Que é a verdade absoluta. Né? E o cristianismo é a religião que estabelece, portanto, a mediação entre esses 2 mundos, esse mundo da verdade absoluta, né, do divino, e o nosso mundo terreno, aí, do sensível, que é um mundo em que o homem, portanto, é uma forma alienada, né, desse Criador. E Jesus é essa figura que estabelece, portanto, ele é esse mensageiro, né, essa figura da mediação, né, desses 2 mundos, ele incorpora essa figura do Deus e do homem, né, dessa comunicação entre esses 2 mundos, e também o Estado moderno, né, que é bastante exaltado na construção hegeliana, né, que encarna ideais de moral e de razão no domínio da vida social. Tá? Tem essa dimensão metafísica. Então, Estado, religião e filosofia, para o Hegel, constituíam as supremas manifestações de Deus. Tá? O Feuerbach e os jovens hegelianos vão, então, estabelecer uma dura crítica a Hegel, invertendo a sua proposição, dizendo que, na verdade, Deus é a forma alienada do homem. Né? Tudo que existe, na verdade, é o que aqui está. Né? É o homem, né? É o homem. Então, o homem deve procurar a si mesmo no mundo sensível, na materialidade de sua vida. Portanto, ele inverte drasticamente essa equação hegeliana. Marx vai notar, contudo, que essa construção do Feuerbach, ela traz um naturalismo, né, que leva a uma essencialização e a uma universalização do mundo, né, e do homem, que Marx rejeita. Né? Então, ele remete à ideia de que existe o homem, né, de uma maneira
de uma maneira abstrata, né? Por mais que ele trabalhe com a ideia de um materialismo, esse materialismo ele não é um materialismo, como a gente vai ver, histórico, né? E sim um materialismo que tende a esse universal, a essa essencialização. Bom, então o que Marx vai fazer nessa proposição do Feuerbach? Ele vai introduzir a esse materialismo o componente histórico, tá? Nessa interpretação. Então, o que o Marx vai dizer? O Marx vai dizer tudo o que existe é histórico e social, né? É contingente. Então, não existe o homem, a família, o Estado, né? Mas relações materiais e concretas que, sob determinadas condições históricas, produzem ou produziram o Estado liberal, a família medieval, o homem burguês, a família grega, né? O mundo antigo, enfim, né? com as suas instituições antigas, mas jamais este universal, tá? Então, o materialismo histórico ele se apoia também em algo que o materialismo, né, vamos dizer assim, vamos chamar esse materialismo de materialismo essencialista, né, do Feuerbach, rejeita, né, ou não leva em consideração, que é a noção de dialética. O Marx vai dizer, vocês jogaram fora com a água do banho, o bebê, aquilo que é o mais precioso, ou né, uma das duas coisas mais preciosas da teoria hegeliana, que é a noção de dialética. Tá? A dialética é absolutamente central e nodal na teoria e no método do Marx, gente. Ele vai encontrar a noção de dialética, de contradição e contraste, né, como uma marca do desenvolvimento histórico. Então ele vai dizer, a história ela é fruto de contradição e contrastes, e lutas, né? Então a história da humanidade é a história da luta de classes, né? O que está, inclusive, ali numa das frases inaugurais do Manifesto do Partido Comunista, tá? Lembrando que ele está chamando de humanidade aqui, e depois a gente vai ver, salvo engano, a versão que eu estou disponibilizando do manifesto para vocês já possui essa notinha do Engels, que é uma nota posterior, em que ele esclarece que humanidade ele está falando aqui, né? Ele está falando da humanidade que é, portanto, que produziu escrita, né? E que nesse sentido produziu história nessa concepção aí do Marx, tá? Então é disso que ele está falando. Então, mas ok, o que importa é a gente entender essa perspectiva do Marx, né? Que a história da humanidade, ela sempre é uma história de uma luta, né? E de uma dominação de um grupo por outro, né? Isso marca a história, né? Portanto, o materialismo histórico também ele é, sobretudo, um materialismo histórico que enxerga a dialética, o movimento da dialética na história. No capitalismo, essa dialética vai ser absolutamente decisiva e fundante, né, expressa no antagonismo entre capital e trabalho. Né? E como que ele vai explicar isso? Ele vai dizer o seguinte, o capital ele só vai se reproduzir em contato com o trabalho, mas ele só faz isso confiscando, né, o excedente deste trabalho, do produto deste trabalho, que jamais remanesce com aquele que é, portanto, a força que produz o trabalho. Então, esse é o antagonismo fundante do capitalismo, que a gente vai falar um pouco melhor quando eu apresentar, ainda que não profundamente, né, mas que eu apresentar o Capital para vocês, tá? No final dessa aula. O vetor, então, da contradição está entre o modo de produção capitalista e as relações sociais, né, sobre o capitalismo. Então, entre a produção e a apropriação. A riqueza produzida pelo trabalho, né, pelo proletariado, e a apropriação dessa riqueza nas mãos limitadas da burguesia. Algo íncito à própria lógica da acumulação que leva a essa polarização. Então, vejam, a história da humanidade é a história da luta de classes, né, de acordo com determinados, de acordo com os modos de produção
presentes, né, nos contextos específicos. Mas sobre o capitalismo, essa contradição, ela leva às raias, né, de uma situação trágica, né, e que por isso mesmo, segundo Marx, é passível, né, de ser transformada por um processo radical, que é a revolução, né, porque ela vai destituir completamente, né, uma dessas classes, né, ela vai expropriar de modo tal que essa classe não terá nada mais a perder, porque já perdeu tudo, né, que é, portanto, o proletariado. Bom, o segundo conceito hegeliano que o Marx vai reter também, e vai ser muito importante também no pensamento do Marx, mas que ele vai inverter drasticamente, né, a sua aplicação, a sua, né, o escopo, né, da expressão do fenômeno, é o conceito de alienação. Tá? Bom, para o Marx, essa alienação ela não é da ordem do transcendental, né? Não é uma alienação entre o homem e Deus e o homem, né? Quer dizer, ele não se ocupa dessa dimensão, né? Como o Feuerbach vai dizer realmente, só que é o contrário, mas ambos estão, né, nesse âmbito do transcendental. O Marx não. O Marx vai olhar a alienação que se dá na materialidade das relações e da vida, né? E sobre o capitalismo, ele vai enxergar também formas mais acabadas de alienação. Ele vai dizer o seguinte, que a alienação, as raízes da alienação, elas estão na propriedade privada e no dinheiro, né? Que a gente vai ver que a gente vai encerrar essa aula até com essa proposição, né? Porque na medida em que a propriedade privada burguesa, né? Essa propriedade privada, né, que o capitalismo engendrou, né, ela é o elemento, ela é o pilar, portanto, desse modo de produção, dessa forma de apropriação, né, do trabalho e da alienação. Tá? E o dinheiro, que é, portanto, colocado como uma categoria, como uma mercadoria que expressa, portanto, todas as trocas e reduz, enfim, o valor das relações e dos sujeitos, tá? A mercadoria, o fetiche da mercadoria. Bom, para Marx, então, só que essa alienação, ela se dá em uma multiplicidade de expressões, tá? Para a gente entender isso, a gente precisa entender que para Marx, o homem, né, ontologicamente, né, ou seja, ele é constituído no ser, né, como um ser prático e social. Né? O prático é essa dimensão da materialidade, das relações e da vida, e o social é justamente se opondo àquela construção burguesa, liberal, né, moderna do indivíduo, né? Essa ficção do indivíduo racional, independente, enfim. O Marx vai dizer que não, que ontologicamente o homem não é isso, né? Ele é um ser prático e social, né? É uma negação do contrato, mais ou menos como o Durkheim, não, os dois têm essa concepção da sociedade, né? Mas o Marx, ele entende que não é que a sociedade precede o indivíduo, é que o homem é um ser social, ele só se realiza e existe, né, nessa ideia do coletivo, do genérico, né? E não que existe uma força que se impõe a ele, não é exatamente isso, mas ambos se contrapõem aos princípios fundantes do contratualismo moderno, né? Bom, é pelo trabalho, portanto, para o Marx, que o homem se autoconstitui, né? Assim como a própria, a noção do trabalho, dessa concepção de trabalho, não do trabalho alienante, né? Mas desse trabalho obra, né? E com o qual o homem se reconhece nesse produto desse trabalho, né? É o que marca e o que diferencia o humano, né? A essência humana. Porque para o Marx, o homem é a única espécie que domina e transforma a natureza, né? Essa é a concepção dele. E por isso é o único que produz história, tá?
Essa concepção, gente, hoje ela é muito questionada, né, por várias correntes, até do próprio eco-marxismo, por correntes dentro da biologia, enfim. Essa concepção de que o homem é o único, né, que domina, transforma a natureza, e que ele produz história, enfim. Mas importante para a gente reter é o que isso conversa com o seu momento, né? De uma forma importante, ele está interpelando categorias que são fundantes da modernidade e que são a base do capitalismo, né? Que é essa ideia de um trabalho, mas no capitalismo o trabalho perde completamente esta característica transformadora, né? Ao mesmo tempo que há um domínio muito grande sobre a natureza a partir das descobertas científicas, da inovação tecnológica, né? Isso o Marx acha muito legal, ele exalta, né? Eu já falei para vocês que ele não é um saudosista, um nostálgico, muito pelo contrário. Só que isso está completamente a serviço, né, do capital e não está a serviço, né, desse aprimoramento, né, de uma vida social coletiva, né, e essa é a crítica aí, né, é aí que se insere essa concepção do Marx, portanto, sobre essa ontologia do homem, tá? Então, sobre o capitalismo, com o trabalho assalariado, o homem se vê alienado. Então, em 3 dimensões, de si mesmo, dos outros homens e da natureza. Tá? Isso está bastante explícito aí no Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844. Bom, e aí como que o Marx vai explicar como é que essa alienação ela vai ser desenhada aí, né, as condições para que ela aconteça sob o capitalismo? Bom, então ele vai dizer, no capitalismo o homem se vê alienado das condições de produção de sua vida, ou seja, de toda a materialidade da sua vida, né, porque o capital controla essa materialidade, em diferença ao camponês, né, então o homem não tem controle, né, sobre o processo produtivo, né, sobre o seu trabalho no contexto do seu processo produtivo, reduzindo, na verdade, o seu trabalho, né, que é um trabalho único, né? Cada um de nós, nessa concepção de um mundo pré-capitalista, por exemplo, se a gente pensar no artesão, né? Ele produz o trabalho ali, ele produz uma mercadoria, um produto, né? Não vamos usar mercadoria, porque esse termo é muito carregado aí já do capitalismo para o Marx. Ele vai produzir um produto, né, do seu trabalho que ele se reconhece nesse produto. Né? Assim como o camponês também. Ele domina esse processo produtivo, essa cadeia produtiva é absolutamente dominada por ele e ele se reconhece no produto do seu trabalho. No capitalismo, qual é uma das primeiras condições para que isso não ocorra? Né? É justamente a divisão social do trabalho, aquela que é exaltada pelo Durkheim, né, e a qual ele transfere, portanto, esse adjetivo para o trabalho. Né? Aqui não. Aqui o Marx ressalta, né, que é a divisão social do trabalho que é a expressão maior dessas contradições sociais. Né? Ela vai, portanto, interromper, né, esse sentido, né, da cadeia produtiva para os sujeitos, né, impondo essa fragmentação, né, e, ao mesmo tempo, essa abstração sobre o trabalho. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, o trabalho deixa de ser concreto, né, ou seja, um trabalho com qualidades, e passa a ser um trabalho abstrato, um trabalho sem qualidades, né, e que por isso mesmo ele pode ser negociado e trocado como mais uma mercadoria, né, e absolutamente mal remunerado, porque a própria ideia de remuneração ela é uma ideia também que aparta mais, né, o sujeito do resultado do seu trabalho. Tá? Essa noção da divisão social do trabalho ela é bem importante na obra do Marx e do Engels, né, e ela vai ser não só nessa expressão, né, do chão da fábrica, né, do momento produtivo, mas ela vai ser ampliada numa outra forma de interpretação para, por exemplo, a divisão que se dá no âmbito da família. Né? Quem vai, é o Engels que vai levar essa proposição
adiante, né, nesse livro, que é um livro considerado bastante importante para o feminismo, principalmente do feminismo marxista, né, que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado, né, que nos anos 1970, portanto, como eu mencionei, as feministas retomarão essa obra para conceber, portanto, a noção de divisão sexual do trabalho. Ou seja, essa divisão do que se dá, né, dos papéis, tanto dos papéis sociais, quanto dos papéis econômicos, né, entre homens e mulheres no contexto da família, né, ou dessa cédula inicial aí de produção que é a família, da maneira como ela é concebida sob o capitalismo, né, alargando o próprio sentido da reprodução social que o Marx trabalha, né, e a gente vai ver daqui a pouco quando ele fala que a reprodução é aquilo, a reprodução social do trabalhador é aquilo o mínimo que ele precisa para todos os dias se regenerar, né, a regeneração dessa força de trabalho. Elas vão ampliar esse conceito de reprodução social para entender o papel decisivo que as mulheres desempenham sobre o capitalismo, né, para que o capital, portanto, seja para a apropriação do excedente e para o acúmulo do capital. Né. Elas vão dizer que sem a mulher, sem esse trabalho, né, que ocorre aí na família, né, dessa reprodução cotidiana, dessa regeneração, né, o capitalismo não seria possível. Né, e para isso foi necessário todo um rearranjo também da própria posição da mulher na sociedade, né, em relação à sociedade feudal. Bom, isso foi um grande parênteses para entender também a alienação, né, como ela tem uma chave interpretativa aí em relação ao trabalho, que está localizada nessa noção de divisão social do trabalho. Tá? Bom, a gente entende que o homem se vê, portanto, alienado do trabalho, do seu produto, do seu trabalho, de si mesmo, né, porque ele acaba se constituindo também ali, né, não como esse ser que se reconhece, que produz, que se reconhece na sua obra, né, mas está alienado disso tudo, e ele também se aliena dos outros homens, né? E aí é um conceito um pouco mais complexo, né? Não difícil, mas complexo, que remete, inclusive, à maneira como o Marx vai entender o Estado na obra dele, né? Que é uma compreensão que às vezes é muito limitada, interpretada de uma maneira limitada, né? A concepção dele é mais sofisticada do que ela é interpretada, muito por uma frase que se encontra no Manifesto Comunista, né, do Partido Comunista, que ele fala: o Estado é um comitê, né, das classes, é um comitê dirigente das classes burguesas, né, das classes dominantes. E aí isso gera também outras interpretações reducionistas do Marx, né, sobre o econômico, político, e quando não é bem isso, né, a concepção dele é mais complexa e sofisticada que isso. Então, eu acho que um trabalho do jovem Marx que ajuda a gente a entender essa problematização é a questão judaica. Eu tentei trazer um pouco aqui para a gente entender o que é essa alienação do homem individual, ser genérico, ou ser social, que é nodal também no trabalho do Marx, tá? E que ajuda também a gente a entender que isso não tem nada a ver com regimes comunistas totalitários, né? Não dá para atribuir isso ao pensamento marxiano. Bom, a alienação para o Marx, então, ela gera também essa terceira cisão, que é o ser público, ser individual, né? Como? Fazendo com que o homem, né, portanto, ele haja como um indivíduo, né, que é, portanto, aquela categoria tão exaltada, né, pela racionalidade iluminista, né, moderna. E haja, portanto, como indivíduo, pessoa privada. Né? Só que ele vai dizer que isso acontece devido ao egoísmo, que é o quê? Né? Não é exatamente aquela concepção durkheimiana, é outra coisa. Por quê? Na verdade, é radicalmente outra coisa. O egoísmo aí, ele se dá, né, porque aquilo que deveria ser um componente da vida social, né, que era, portanto, íncito a essa forma de ser social, né, de uma vida compartilhada socialmente, a partir de uma obra coletiva, isso vai ser
frustrado porque toda a vida social vai ser fundada na propriedade privada e nas relações mediadas pelo dinheiro, né? Um pouco a história do fetiche da mercadoria, quer dizer, tudo é comodificado, né? Todas as relações são expressas pelo dinheiro. Né? E ele vai dizer o seguinte, o Estado liberal, né, esse Estado liberal moderno, comunista, ele vai desempenhar um papel absolutamente decisivo, né, para essa forma de alienação, né, ao fazer uma espécie de legitimação, né, política, né, e subjetiva, né, porque ele prescreve, né, como uma ratio, um ideal, a ideia do quê? De um homem independente, a ideia do ser independente, livre, né, naquela noção cara à modernidade de liberdade, né? Ao mesmo tempo também prescreve uma suposta igualdade formal, e ela é só formal, né? Porque não há nenhum mecanismo, né, juridicamente posto nesse momento, ou juridicamente, ou moralmente, que garanta formas de igualdade. Essa igualdade ela é puramente prescrita ali no grande, né, nas grandes declarações, como Declaração do Homem e do Cidadão, que a gente sabe que naquela Declaração do Homem e Cidadão só havia um sujeito alvo dessa declaração, que era o homem proprietário, né, branco enfim, né? Então, 3/4 da humanidade ali estavam excluídas, né? Mas o Marx diz que é justamente essa ficção ou ficção, essa prescrição, né, de uma suposta emancipação política, né, essa emancipação política do ser, né, individual em relação ao Estado, por exemplo, né, que nessa construção era visto como um grande opressor, né, mas não garante a emancipação humana. Essa sim, né, que é a liberdade real e concreta de todos os homens. Tá? Essa discussão ela se encontra na questão judaica, porque é um debate do Marx com o Bruno Bauer, que é um companheiro dele, até um preceptor, foi professor dele na universidade, era um homem de esquerda, enfim, mas ele tem um texto em que ele discute a questão do judeu, né, na Alemanha, né, ele sendo judeu, Marx sendo judeu, enfim, fazendo uma certa crítica à religião, né, judaica, dizendo que a questão toda é que o judeu precisa abandonar essa religião, né, que como toda religião, ela é uma escravidão, enfim, e precisa abraçar um mundo ateísta, que é um mundo laico, né, que é um mundo, portanto, do espaço, né, em que esse ser político pode reclamar, inclusive, os seus direitos de igualdade, e o Marx vai dizer que não, né? Nem a religião e nem a política, né? Porque esta política, né, esse mundo laico, né, é esse mundo também que produz essa forma de alienação. Sob os auspícios de uma emancipação política, ele reforça, né, essa cisão, né, de um ser individual, né, que é esse ser conduzido por uma ideia de indivíduo independente, e um cidadão abstrato, né, uma pessoa moral, né, e ele fala que este é o problema, né, esse é um problema muito importante. Esse ideal de Estado liberal moderno laico, ele não pode ser alcançado porque ele é parte importante dessa alienação, tá? Então, uma citação aqui do Marx na questão judaica: a emancipação política é a redução do homem, por um lado, a membro da sociedade civil, indivíduo independente e egoísta, e por outro, cidadão, uma pessoa moral, né, que é uma figura abstrata. A emancipação humana só será plena quando o homem real e individual, né, tiver em si o cidadão abstrato. Quando, como homem individual, na sua vida empírica, no trabalho e nas relações individuais, se tiver tornado um ser genérico. E quando tiver reconhecido e organizado as suas próprias forças como forças sociais, de maneira a nunca mais se separar de si essa força social como força política. Tá? Enfatizo aqui real, empírica, né? Mais uma vez essa dimensão da materialidade, né? O Marx sempre contrapondo essa ficção das abstrações, das grandes categorias abstratas universais,
né, à materialidade da vida, aquilo que se dá no plano material, né, no plano do concreto, da produção material da vida. E aí, portanto, esse momento da obra do Marx assinala, né, o momento em que ele vai romper com o socialismo utópico, né, aí vamos chamar o segundo ponto de interlocução, né, teórica do Marx, né, e vai se colocar e se firmar como um comunista. Né? Então vamos entender o que é isso. O comunismo surge, então, para o Marx como uma necessidade histórica e não como um desejo, um desiderato moral. Tá? Ou seja, ele tira aquilo que era dos socialistas utópicos a moralidade, né? Ainda aquele idealismo, né, no sentido dos valores, fazer o bem, né, sejamos solidários. Marx afasta essa concepção, né? Daí ele vai opor a ideia de um socialismo científico, daí o comunismo, porque o comunismo, né, ele vai surgir como uma necessidade histórica, não como uma moralidade, não como um desejo moral, um imperativo moral, tá? Já que é a superação do próprio trabalho, que para o Marx ocupa uma posição ambivalente, né? Poderíamos dizer, deste trabalho abstrato alienado, né? E da hierarquia que a divisão social sempre carregará. Quer dizer, ele fala, essa situação vai chegar a um ponto, ela chega a um ponto tal que para superá-la, né, é necessário, né, uma revolução, é necessário um outro modo, né, não só um outro modo de produção, um outro modo de vida, né, e o comunismo, portanto, ele emerge nesse diagrama. Né, não como um fruto de vontade moral, tá? E sim como de necessidade histórica. Essa ambivalência na obra do Marx sobre o trabalho, ela é bem explorada pela Hannah Arendt no famoso livro dela chamado A Condição Humana, em que ela é muito crítica ao Marx, na verdade, né? Nessa obra, enfim, ela vai estabelecer uma crítica ao Marx, porque ela diz que, na verdade, o Marx ele extrai completamente essa capacidade emancipadora individual do trabalho, enfim, nem vou me meter aqui a trazer a discussão dela, mas eu quero reter o que é importante para vocês aqui, é entender essa posição ambivalente do trabalho para o Marx, tá? Então, para o Marx, o trabalho, ele se divide em labor e em obra, é uma categoria que tem essa dualidade, tá? A obra, né, portanto, é o trabalho que gera substância, aquilo que se almeja, né? Então, é o produto que o ourives produz, né? Que o artesão, né? Ou que o camponês, né? Enfim, é aquilo que eu busco alcançar a partir desse meu processo de invenção e de transformação da natureza, né? E não esse fluxo, que é esse trabalho abstrato que a gente vai falar, né? Que é esse trabalho sem sentido, esse trabalho alienado, esse trabalho partido, né? O comunismo libertaria o homem do laborar, se dedicando ao trabalho em sua dimensão da obra, de produção do mundo, onde se vive o ser genérico coletivo social. Eu não estou produzindo para mim, né? Mas eu também não estou produzindo para os outros porque eu quero bem. Né? E sim porque é uma vida que se vive genericamente de uma maneira coletiva, porque o homem, ontologicamente, é social. Né? É uma cosmovisão, gente, que muito ela dialoga com prescrições decoloniais, né? Com prescrições de um mundo de sociedades originárias, né? Que a gente chama de indígenas, enfim. Mas veja, ela não tem nada a ver com a proposição radicalmente diversa de uma nostalgia camponesa, não é um ode a um retorno a um mundo feudal, não é isso. E muito menos a um programa como o soviético também, sobretudo no seu desenvolvimento posterior. Bom, e aí a gente chega então na última obra do Marx, né? Que foi, na verdade, a obra da vida, né, aquela a qual ele, no fim, é o grande finale, né, que ele se dedica aí a anos de pesquisa árdua, solitária,
em condições extremamente adversas, né? Ele está exilado aí na Inglaterra, em Londres, numa situação de muita perseguição política, né, na Europa de um modo geral, crises financeiras terríveis, né, família numa situação de muita pauperização, mesmo com a ajuda do Engels, mas enfim, ele continuava também trabalhando, escrevendo artigos jornalísticos, ele também é um momento que assinala uma deterioração da saúde do Marx, mas ainda assim ele escreve essa grande obra que ele só em vida só publica o primeiro volume, né, e que depois o Engels se carrega da publicação dos 2 últimos volumes, né. Uma obra difícil, né, que como diz o Gianotti, né, o Gianotti que está na nossa bibliografia, ela é uma obra em que nada é o que parece ser, né, ele vai muito a fundo nos fenômenos dos quais nós estamos acostumados a conhecer, muito mal, só a superfície, né? Ele está lidando com a teoria econômica, o que, por exemplo, para nós, né, para mim, enfim, para pessoas das ciências humanas, né, a gente não tem necessariamente uma formação, não tem, né, em teoria econômica, mas não é só teoria econômica, ele está tratando, na verdade, é uma grande filosofia, né, filosofia econômica, filosofia política, então é um desafio enorme, né. É claro que nós estamos aqui num curso absolutamente introdutório e numa única aula sobre Marx, então o que eu vou fazer aqui agora em relação ao Capital é arranhar ali a superfície mais fina do Capital, né, do que o Marx apresenta, né. Eu vou arranhar essa obra de modo nenhum, vou fazer um grande mergulho, mas eu achei que era muito importante trazer, porque vocês podem ter percebido que em vários momentos eu falei, nós vamos ver lá ali, o trabalho abstrato, o trabalho... Quer dizer, vários elementos que já estavam postos na obra do Marx antes do Capital, né, ainda que ele não desse o nome das categorias, né, ele não nomeasse as categorias exatamente, mas já estavam presentes, elas são retomadas e aperfeiçoadas no Capital. Então, seria muito difícil eu não trazer nada do Capital para vocês e falar que a gente deu uma estudada no Marx. Assim. Então, esse é o desafio, tá? Mas vamos lá. Em O Capital, então, como eu falei, Marx vai empreender uma profunda e detalhada pesquisa histórica para a elaboração de uma crítica da economia política, né, sobretudo aí o racionalismo inglês. Ele está discutindo muito com o Smith, né, com o Adam Smith em vários momentos, mas também com o Ricardo, né, aprofundando conceitos que já haviam sido trabalhados em outras obras, como eu mencionei. Tá? Bom, ele vai partir de uma teoria do valor, né, que como ela está posta na economia política clássica, mas ele vai invertê-la completamente. Tá? Ele vai dizer o seguinte, enquanto na economia política o valor, né, é gerado no mercado, né, o mercado, né, que é o grande palco aí, né, até hoje, né, hoje sobretudo, né, desde da ascensão do neoliberalismo e do capitalismo financeiro, então o mercado se tornou quase que a metáfora do mundo, né, substitui várias entidades, né, mitológicas, mas enfim. Enquanto para a economia política a geração então do valor se dá no mercado, o Marx vai dizer não, ela vai se dar na produção. É na esfera da produção que há a geração do valor, não no mercado, né? E isso vai acontecer a partir de uma apropriação do trabalho. Então, o valor como expressão do trabalho, é o trabalho que gera valor, tá? Não uma operação abstrata no mercado. Bom, a mercadoria aparece, que é um elemento importante nessa obra, ela aparece como uma contradição sobre o capitalismo, né? Na medida em que ela vai expressar uma cisão entre valor de uso e valor de troca, né? Algo que não acontecia no mundo pré-capitalista, eu costumo explicar dessa maneira. Então, assim, num mundo pré-capitalista, né, se trocavam mercadorias, né, que tinham valores de uso, né, eram objetos úteis com valores de uso. Então, eu produzia um calçado e eu trocava por
por um leite, por um litro de leite, tá? X, ou por um tanto de tecido, né? O valor que se estabelecia era calculado pelo tempo socialmente gasto ou individualmente gasto na produção da mercadoria. Era isso que definia, portanto, esse valor de uso, né? Além da própria utilidade em si do objeto. Sobre o capitalismo é introduzido esse valor de troca, né? E que a gente vai ver que ele é a questão aí, né? O auspicioso da história. Por quê? O valor de troca ele é uma medida genérica que não expressa mais o tempo socialmente gasto na produção. Ele tem um outro referencial, ele tem uma outra referência. E essa referência é justamente o trabalho abstrato, tá? Essa ficção dessa cisão do trabalho também, tá? Então, sobre o capitalismo, o trabalho como valor deixa de ser concreto, né? Ele deixa de ser aquele trabalho do artesão, ok? Que é um trabalho concreto, reconhecível, né? Baseado em cima das qualidades específicas dele. O artesão faz o sapato, o artesão faz um objeto de casa, né? O camponês produz, né? Com técnicas, né, agrícolas, aquele alimento, enfim. E ele passa a se tornar um trabalho abstrato, sem qualidades específicas, né? Abre aspas, aquele que a sociedade como um todo precisa para produzir os objetos que seus membros necessitam. Ele passa a ter essa identificação entre as qualidades do trabalho e o produto do trabalho, né? Ele já tinha contado isso para a gente um pouco na Alienação, quando ele dizia que isso alienava o homem do seu trabalho. Mas isso faz mais que isso gera, na verdade, o valor. Por quê? Né? Porque a força de trabalho, então, essa força de trabalho vai se constituir como uma mercadoria, na medida que ela vira esse trabalho abstrato, né? E aí ele tem o seu valor de troca, o seu custo, né? Não mais calculado, né, pelas suas qualidades específicas e pelo tempo socialmente gasto nos produtos que daí resultam, né? E sim pelo tempo socialmente necessário à sua reprodução. E tão somente a sua reprodução, a sua regeneração cotidiana, tá? Que é esse salário mínimo, né? Mas no sentido em que as legislações da social-democracia produziram no século XX, mas nesse mínimo do mínimo necessário para a sua reprodução e nada mais, tá? Ou seja, o mínimo suficiente para dormir, acordar, comer, no dia seguinte voltar a trabalhar, ter uma comida, ter uma cama, né? E olhe lá. Só que, na verdade, embora ele seja definido como essa abstração, ele, na verdade, é um trabalho concreto também, né? Ou seja, ele tem um valor de uso, né, que só pode se exercer concretamente. E ele produz, né, a resultado dessa produção, as mercadorias. O capitalista, né, que é o proprietário desta força de trabalho, e olha a contradição aí da alienação e da mercadoria, né, da força de trabalho como uma mercadoria, do sujeito mercadoria. Ele compra a força de trabalho, ele não compra mais o produto dos trabalhos, e sim os sujeitos tomados como sem qualidades, né, com seus trabalhos abstratos sem qualidades. Ele compra, portanto, mas ao vender o produto que resulta do trabalho dessa força de trabalho, ele vai receber, de um lado, o que ele investiu, o salário, né? E de outro, o excedente, que é resultado do trabalho concreto gerido por ele, certo? E que é expropriado do trabalhador. É a mais-valia. Ou seja, se o objetivo dele é o acúmulo de capital, ele vai ter que expropriar o máximo possível. Como que ele vai fazer isso, né? Num primeiro momento, o clássico, estendendo o período de trabalho, a jornada de trabalho, através também de maquinários, enfim, mas sempre através de formas de exploração e de expropriação do trabalhador, tá? Que é a noção da mais-valia, que é absolutamente decisiva para a gente entender a acumulação, tá? Então, o salário representa, para o Marx, apenas o necessário para a reprodução dessa vida cotidiana da força de trabalho, tá? Bom,
Para que a mais-valia aconteça, tem que haver algumas condições socialmente, historicamente e economicamente postas, ou seja, as condições que viabilizaram o capitalismo, né, esse capitalismo industrial. Bom, a origem do lucro, então, para o Marx, ela está, como eu coloquei, não está na circulação, né? Não se dá no mercado, ou seja, não é na circulação da mercadoria que eu vou ganhar, e sim nessa apropriação da riqueza que é gerada em um momento da produção, um momento específico da produção, né? Então, a fórmula é capital mais valia capital. Aí, o grande antagonismo capital e trabalho. O capital só se reproduz se passar por essa dinâmica. O capital só se acumula, né, se ele se apropriar do trabalho. Então, essa é o antagonismo fundante sobre o capitalismo, né? O capitalista, aí as condições, ele precisa de acúmulo de capital para encontrar no mercado não o trabalho concreto, mas a força de trabalho abstrato, transformada em mercadoria. Ele precisa fazer as contratações dessa mão de obra por valores absolutamente risíveis, né? Que tem que ser risíveis, porque para ele o importante, né, não é que para ele o importante, o que é íncito ao capital, ao capitalismo, é o acúmulo do capital, é a reprodução do capital. O capital reproduz para si mesmo, né? Daí um pouco aquela ideia que até passa-se por crise de superprodução, né? A produção ela não é definida pelo que é socialmente necessário numa sociedade, e sim para o acúmulo, né? Para gerar mais riqueza, né, na mão de poucas pessoas. Então ele precisa acumular esse capital para voltar no mercado e contratar mais força de trabalho abstrata, e assim vai, né? E vai acumulando mais capital, e vai apropriando mais, enfim. Para isso ele precisa de uma mão de obra livre, ou seja, não pode ter uma condição de servidão nem de escravidão, porque eu preciso deste trabalhador que venda a sua força de trabalho, né? Esse livre tem todas as aspas do mundo, né? Porque essa é a liberdade tão, né, tão exaltada nesse mundo liberal, burguês, iluminista, né? Que liberdade é essa? O trabalhador não consiga usar sua força de trabalho para si próprio, pois está apartado dos meios de produção, né, que é exatamente uma situação oposta ao mundo pré-capitalista, e o trabalhador vende a sua força de trabalho aos poucos ao longo da vida, né, não pode de uma vez só fazer uma grande empreitada, não, tem que ser essa condição continuada que leva a essa reprodução cotidiana da vida, tá? Eu fiz aqui trouxe uma graça aí para vocês, que é uma ilustração, né? Ó Deus mercado, aceitar este reles representante do terceiro mundo como prova do meu sacrifício e minha devoção, né? Para o Deus mercado. Para a gente depois poder, se houver tempo, em encontros ou mesmo na última aula, para a gente problematizar um pouco, que é uma questão que hoje vem sendo cada vez mais falada, né? Tanto pelas discussões decoloniais ou pós-coloniais, né, quanto pelo marxismo negro, né, que é o papel que o trabalho escravizado, né, e a própria atividade, as atividades de espoliação, de rapinagem nas colônias, né, desempenhou para que esse mundo desenhado aqui pelo Marx no capitalismo acontecesse, né? Isso é muito, o Marx não se deteve sobre isso, ele fala um pouco, né, no último capítulo do livro 1 do Capital, que é a acumulação primitiva. Ele vai falar da acumulação primitiva, que é esse momento, né, que é pré e não é, né, na verdade esse momento de acumulação primitiva ele está acontecendo aqui agora, né, ou seja, para que trabalhadores sejam explorados nos Estados Unidos e na Europa, né, há uma força de trabalho que é a expropriada, estou usando um termo da Nancy Fraser, né, e o próprio marxismo negro, né, entende assim, a categorias de pessoas aqui, né, no sul e mesmo no norte, né, imigrantes, pessoas racializadas,
né, que são, na verdade, que não passam nem por essa relação da exploração capitalista, né, e sim por formas de verdadeira expropriação, né, de verdadeira sujeição. E essa ilustração, ela é bem interessante porque ela demonstra isso, quer dizer, bom, então essas categorias de pessoas, de sujeitos que nem trabalhadores podem ser, né, aí eu ofereço como sacrifício, né, que é o trabalho escravizado ou semi-escravizado, né, enfim. E eu achei que era interessante para a gente pensar um pouco, né? Ainda que o Marx não tenha se voltado a essa, até porque ele não tinha as informações suficientemente, né, empíricas para isso, ele permite que a gente, né, as categorias permitem que a gente problematize. Esse é o último slide, não? Hoje eu vou conseguir fazer menos de 1 hora. Bom, e aí, quer dizer, qual a condição para que essa essa situação seja absolutamente transformada, né? Para que se revolucione completamente esse modo não só de produção, mas de vida, né? É o fim da propriedade privada dos meios de produção, tá? Que é a condição de exploração sobre o capitalismo, né? E isso está muito desenhado ali no Manifesto do Partido Comunista, que é um documento dirigido à classe operária, né? Então ele fala, por isso a supressão dessa propriedade privada burguesa é uma meta central para o comunismo, né? E aí eu trouxe um trecho, né, que é bem interessante, que acho que é o 2º capítulo, que ele está falando assim, vocês acusam os comunistas de quererem acabar com a família, mas que família é essa? Né? É a família burguesa, porque a família proletária e a própria burguesa já foi acabada há muito tempo. Aí ele fala da condição da mulher, da condição das crianças e da propriedade é a mesma coisa. Ele fala assim, vocês acusam a gente de querer acabar com a propriedade, mas que propriedade é essa? E aí, essa frase. Quando ele fala, mas será que o trabalho assalariado, o trabalho do proletário, possibilita ele criar alguma propriedade? De forma alguma. Cria o capital, a propriedade que explora o capital, o trabalho assalariado e que só pode aumentar se gerar trabalho assalariado suplementar para explorá-lo de novo. O capital é um produto coletivo e só pode ser mobilizado pela atividade comum de inúmeros membros. Veja, essa frase não tem nada de utópica moral, né, no sentido, o capital deve ser coletivo, unívonos, não. O capital é coletivo, só existe capital, né, porque existe uma coisa que se chama um trabalho coletivo, uma atividade comum de inúmeros membros, e em última instância de todos os membros da sociedade. Portanto, o capital não é uma força pessoal, é uma força social. A partir do momento em que o trabalho não pode mais ser transformado em capital, em dinheiro, em renda fundiária, em resumo, em poder social suscetível de ser monopolizado, declarais que a individualidade está abolida. Então, essa individualidade nada mais é do que esta forma de apropriação de um produto que é coletivo, né? E a única maneira de acabar com ele é acabar com a propriedade. Porque a partir do momento que ninguém mais puder ter propriedade individual, não haverá mais apropriação do trabalho, né, dos outros. Esse é um pouco o horizonte. É claro que o Marx tem um programa, o Marx, o Engels, enfim, né, e esse programa passa, né, por fases como a tomada do poder político pelo proletariado, né? E eu acho que é aí que as coisas começam a se complicar nas experiências concretas, né, nas experiências que de fato, históricas do comunismo, né, mas que não é o objeto da nossa discussão, tá? Eu acho que isso é muito importante a gente entender. A gente precisa entender a teoria marxiana, né, do que se trata, e ela é muito complexa no sentido de que ela ultrapassa experiências concretas, algumas experiências concretas de tentativa de instaurar o comunismo, né? Acho que a gente precisa entender, é importante entender isso, né? Porque senão a gente perde a riqueza, enfim, da teoria, né? E das proposições filosóficas do Marx, tá bom? São 3 referências aqui, basicamente, na aula. Na verdade, há várias referências, né? Toda a obra do Marx está referenciada nessa aula.
mas eu coloquei de bibliografia para vocês o manifesto, os 2 primeiros capítulos, tá? A questão judaica é um texto curto, mas como eu vou colocar como complementar, né? E a introdução aos pensadores Marx, que é a introdução do José Arthur Gianotti, tá bom? É isso, gente. 1 hora cravada. É isso, a gente conversa nos encontros síncronos.